Ricardo Dias Fellner, jornalista, homem que veio da política, fazia coisas da política e decididamente decidiu transformar-se no homem que comia tudo. Agora és uma celebridade, agora és um homem da televisão também. Como é que te dás? Chegaste Não. aqui, resmungaste esta câmaras e tal. O que é que estão aqui a fazer? O que é que... Não... Sentes-te mais um homem da imprensa, um homem da... Não, Ou já foste apanhado? Não, decididamente um homem da imprensa, da escrita. Porque a escrita eu faço há 26 anos, quase. Não, 26 anos. E as câmaras, na verdade, o programa do Homem que Comia Tudo nós gravamos, mas as câmaras estão longe. Há pouca encenação, digamos assim. Tu esqueces a câmara? Nem sempre, mas quase sempre. Mas não há ali um elemento perturbador, porque por um lado a câmara é testemunha, está ali a olhar para ti, por outro lado a câmara mostra coisas que tu escrevendo não consegues primeiro chegar a um público mais alargado. Não, sem dúvida. Ou seja, eu não estou a dizer que a escrita é melhor do que a imagem, do que o multimédia. É diferente, porque tu, quando escreves, podes explicar mais coisas em detalhe. Se tu fores a tirar o texto de um programa de televisão e a olhar para um texto sobre o mesmo assunto escrito no jornal, vais perceber que tens mais informação detalhada sobre, imagina, estás a falar de bacalhau, sobre bacalhau, do que tens no programa de televisão. É verdade o que tu dizes, que é, sim, mas no programa de televisão tu estás a ver coisas que têm muita informação visual. Tens níveis de comunicação diferentes. São níveis diferentes, sim. São níveis diferentes. E depois eu tenho curiosidade, quer dizer, quando tu montas um programa, quando tu decides que vais bater à porta de um restaurante, quem é que manda no fio das coisas? É o realizador? És tu? Tens um argumentista? Há um produtor? Como é que isto funciona? As coisas são mais ou menos repartidas. O projeto é meu, ou seja, o Homem que Comia Tudo existe desde 2012. Era um blog, depois foi um livro, editado em 2020, e por fim, em 2024, tornou-se um programa de televisão. E basicamente o que nós fazemos ali são a transposição de crónicas que eu já vinha escrevendo. Aqueles sítios são os sítios onde eu já ia, alguns deles há muitos anos, um ou outro que foram coisas novas que conheci para o programa, mas a maioria eu já conhecia. E, portanto, aquilo é muito natural para mim, que não sou uma pessoa da televisão, porque eu estou no meu meio, digamos assim, com as pessoas que eu normalmente já conheço, sejam os cozinheiros ou as pessoas que estão a servir na sala. E, portanto, isso facilita muito. Estás em casa por isso? Estou em casa. Estou em casa. A comida também dá essa distensão, não é? Esse conforto. Esse conforto. Olha, nós estamos a gravar à hora do pequeno almoço. Já tomaste pequeno almoço? Já. O que é um grande pequeno almoço? Um grande pequeno almoço é um pão com manteiga ou uma torrada com manteiga e um americano, um batanado. Um grande café? Um café grande. Daqueles que a gente cheira. Sim. Quando entra num sítio e diz, olha, este é um sítio confortável. Eu sou quase obsessivo nessa busca do café perfeito. Ainda se bebe café perfeito em cidades como Lisboa, como Porto? Eu diria ao contrário. Foste daqui, vai-te embora. Não. Começa-se a beber bom café. Isto é uma coisa um bocadinho pedante, mas eu sei que vai haver muita gente que vai discordar disto e vai dizer que eu sou um animal, mas ameaça ser divertido este programa. Vamos ter já a polémica logo aos 3 minutos. Não, eu tenho uma ideia que nós temos um café, nosso café médio é mau. É queimado muitas vezes, a gente põe na língua sim, O café queimado é queimado porquê? É muito torrado porquê? Porque para esconder os defeitos do próprio café. Mas isso vem logo da base. Não é um problema da máquina, não é um problema de quem tira o café? Não é um normal. Também acontece, mas normalmente o problema não é de quem tira o café, coitado, desgraçado do senhor. É da torra. É da torra. E é do produtor, não é? Não é do produtor de café, do grão, mas também pode ser. Ou seja, o grão é comprado já com problemas, não é? E para disfarçar esses problemas, torra-se muito. O que é que acontece? Quando tu torras muito, todos os aromas, toda a complexidade do grão do café desaparece. Perde-se tudo. E, portanto, mas nós habituámos a isso. Os portugueses habituaram-se a isso. E, portanto, quando provam um café, os chamados cafés de especialidade, que na verdade são muito mais caros, normalmente, do que a nossa bica, quando provam esse café, dizem que aquilo é uma aguinha.
Sim, porque ele é mais suave. É um chazinho. E na verdade, muitas vezes assemelha-se a um chá, precisamente por isso, porque tem mais aromas, tem mais fruta, tem mais, às vezes tem mais acidez. Mas quando nós começamos a beber esse sacana desse café caro, porque é mais caro, e começamos a percebê-lo, depois é difícil às vezes voltar para trás. Olha, a questão do café é interessante porque nós habituamos-nos aos paladares. Todos temos sempre as memórias da nossa infância, daquela comida que nós comíamos daquela maneira. Às vezes não tem a ver sequer com a especial qualidade daqueles alimentos, mas há uma memória emocional que ali nos fica. E se calhar o café é isso mesmo, mesmo. De tal maneira a gente vai sempre bebendo café mal, arrisco-me a dizer às vezes vinho mau, que depois quando bebemos aquele café ou aquele vinho que tem menos qualidade, dizemos, isto faz-me lembrar os tempos da faculdade, do primeiro ano de faculdade, que era tu que não havia dinheiro, claro, para... Não, isso acontece, e o café é um excelente exemplo disso. Mas o Proust tinha há um episódio muito famoso, que é o episódio da Madalena, que serve precisamente para ilustrar essa ideia, que é o protagonista, um ser frágil, triste. Há um dia em que lhe dão a comer uma Madalena e ele recorda-se do tempo em que a mãe lhe fazia esse bolo e todo ele se transforma num ser alegre. E de facto isso acontece com muita coisa, e nós em Portugal temos muitos exemplos de como isto é fortíssimo. Um desses exemplos maiores é o bacalhau, o bacalhau salgado, que é uma coisa que nós adoramos em geral, os portugueses adoram, não é? Embora em princípio é uma forma de estragagar o bacalhau, não é? Eu diria que não, é o meu prato favorito. Tu és fã de... O meu prato favorito é bacalhau cozido com grão e azeite. Isso é quase a coisa mais básica do mundo. É a coisa mais básica do mundo, mas lá está. É uma coisa que eu como, tenho memórias da minha família sentada à mesa no Natal e não só, ou era um ritual que o meu avô levava muito a sério. E é isso, não sei. Agora, o resto do mundo não adora bacalhau e nós conseguimos perceber porque se formos objetivos, não é? É uma coisa que à partida não cheira muito bem, não é? É um peixe cozido. Não, cozer coisas não é... E tu pegas no bacalhau, que fresco é bom, e é muito bom comer bacalhau fresco. Tu desidratas o bacalhau, tu pegas-lhe uma quantidade gigantesca de sal, põe-no ao sol para curar e dizes que quanto mais amarelo, mais interessante ou de maior qualidade é. Tudo o resto, vi-te esta manhã no Instagram por fazer um artigo precisamente sobre bacalhau, vendo ali. E depois temos isso. Vamos. E depois dá um trabalhão ainda por cima, não é? Vamos fazer o contrário. Vamos reidratar. Temos que arranjar espaço no frigorífico para pôr um balde para demolhar, para demolhar o bacalhau. Temos que esperar 2 ou 3 dias. A temperatura tem que ser abaixo de 5 graus. Ou seja, é um prato difícil, não é? É um prato difícil de se fazer. Mas ainda assim nós continuamos a fazer. E menos, é verdade, porque hoje em dia muito pouca gente molha o bacalhau. Então aqui em Lisboa os restaurantes que fazem o bacalhau como deve ser, que o demolham, são muito poucos. No Norte é outra conversa. O Norte leva o bacalhau muito a sério. Eu sou do Norte, portanto. Sim, sobretudo no Minho, Braga é o centro do bom bacalhau. Aquele magnífico bacalhau frito com a cebolada por cima, com o colorau, o pimentão doce ali por cima, batatas fritas, desgraça de colesterol, lá está essa comida. Por falar em colesterol, nós estamos à hora do pequeno almoço, precisamente, a pensar, eu a pensar provavelmente num dos alimentos mais maravilhosos e mais malditos, dependendo do mês em que estamos a falar. Estou a falar dos ovos. Ora, os ovos são a última bolacha do pacote, a coisa mais extraordinária que nós podemos comer, demolhando o ovo com o pão. Ora, desgraçados dos ovos, não comam lá isso afinal só nos faz mal à saúde. Como é que tu vês, como é que tu olhas para este ciclo de quase da maneira como os nutricionistas acordaram nesse dia, ou os cientistas? É uma loucura. Agora o último é que os ovos fazem mal, é? Depende, dos meses. Sim, é a última notícia era que faziam bem. Ou fazem bem e muito bem, ou fazem mal e muito mal. Quer dizer, o meio termo, o mais ou menos, é difícil de encontrar. Então lá em casa vamos todos morrer, porque a quantidade de ovos que se consomem lá em casa é uma loucura.
Não, eu cresci com a minha mãe a dizer-me não comas mais do que 2 ovos por dia, ou não comas mais do que 2 ovos de 2 em 2 dias. Já não me lembro. E entretanto, lá está. A ciência evoluiu, ou então não evoluiu com certeza. Houve outros estudos apareceram. E os últimos que eu tinha conhecimento já diziam que podemos comer todos os ovos que quisermos. Então, pronto, foi via aberta lá em casa, comem-se, não estou a exagerar, lá em casa comem-se, se calhar em média 15 ovos por dia. Volta e meia. Entre todos os membros da família, atenção. Isso de facto é uma coisa. Então tu és o responsável pelo aumento do preço dos ovos, seguramente, não é? Quer dizer, lá está, lá na América, a gripe das aves fez com que houvesse menos ovos no mercado e o preço subiu. Também aqui se sente. E eu também sinto bastante. Subiu, exatamente, se tu és um consumidor. Olha, o que é que faz um jornalista que fazia política, que acompanhava assuntos muito pesados e difíceis, e os assuntos do poder e os assuntos das ideias e do que é que vamos fazer, subitamente dizer eu afinal quero fazer outra coisa? Não sei, eu fiz muita coisa, não fiz só política, fiz crime, eu tive o dossiê dos táxis, eu tive o dossiê dos imigrantes, eu tive o dossiê da pedofilia, eu tive vários dossiês quando era jornalista, e quase todos, muitos deles complexos, digamos, vamos pôr assim. Mas também sempre gostei de cozinhar e sempre gostei das coisas da comida. E, portanto, foi uma coisa mais ou menos natural. Quando rebentou aquela moda, não sei se chamamos de moda, mas se calhar podemos chamar, porque entretanto desapareceu dos blogs. Eu apanhei, digamos assim, o primeiro autocarro e criei um blog, porque era uma maneira de eu escrever sobre uma coisa que eu gostava e que na altura não escrevia profissionalmente. E estava bem assim, aliás, eu gostava assim porque aquilo era um prazer e eu tentava separar as duas coisas. Depois, por causa do blog, acho eu, ou também muito por causa do blog, fui convidado para a direção da Time Out, onde tinha a parte da comida sobre a minha responsabilidade. E pronto, foi uma coisa natural, foi uma coisa que foi... Depois fui começando a escrever profissionalmente, digamos assim, e nunca mais parei. Como é que é isso de se ser... Os jornalistas são testemunhas profissionais do mundo, lá está. Tu falaste aí de vários dossiês de coisas complicadas. Curiosamente, se calhar anos envolvidos continuam a ser os mesmos dossiês e as mesmas coisas, parece. É como aos ovos. Há um ciclo outra vez que se repete e que vamos lá. Como é que pode-se aplicar as mesmas técnicas do jornalismo a fazer crítica gastronómica? A fazer crítica, e não só a fazer crítica, a fazer reportagem, a fazer investigação. Nós temos muito pouco essa tradição, julgo eu, em Portugal e no mundo em geral, porque temos esta ideia de que a comida é uma coisa para escrever bem, não é? É uma coisa para adornar? Também para adornar. Mas há alguma tradição de investigação na área da gastronomia, investigação a sério. Nomeadamente, por exemplo, coisas muito bem feitas sobre a produção nos aviários e não só. Nos Estados Unidos isso acontece bastante, mas para te dizer que sim, são exatamente as mesmas técnicas, dão exatamente os mesmos problemas a quem as faz e a quem às vezes é vítima da escrita e portanto eu procuro ter essa abordagem, ou seja, fazer jornalismo. A crítica é uma coisa, é um subgénero dentro do jornalismo gastronómico, diria eu, mas que tem as suas regras próprias. Há um código de ética dos críticos gastronómicos americanos que é seguido em muitos lados do mundo e que, por exemplo, tem esta ideia de que não se deve fazer crítica de um restaurante 3 meses após... Só se deve fazer crítica do restaurante 3 meses após ele inaugurar. Para estabilizar? Para estabilizar. Mas há outras regras deste género. Mas quer dizer, tu hoje apareces na televisão, portanto aquela ideia do crítico que apareceu de gabardina e de chapéu na mesa do canto, experimentando a comida sem saber que o crítico ali está, para ti fica mais difícil. É mais difícil, não é? Porque tu entras num restaurante e olá, Ricardo.
Bem-vindo, Ricardo. Curiosamente, não tem acontecido tanto como se possa pensar. As pessoas às vezes na rua abordam-me e reconhecem, mas nos restaurantes acontece muito não reconhecerem. Mas estão a fingir ou estão a falar a sério? Não, estou a falar a sério, porque... Não tem tempo quer a ver dizer, televisão. Não sei se estão a falar a sério, porque não falam sobre isso comigo. Não quero falar sobre isso com eles quando estou num restaurante. Não, o que se passa é o seguinte, sobretudo em Lisboa, tu tens muitos empregados de sala que não são portugueses. E não só tens muitos empregados de sala, como a grande parte dos clientes também não são portugueses. E, portanto, se é um restaurante, por exemplo, de chefe, muitas vezes os chefes não estão nos restaurantes, muitas vezes estão nas cozinhas. E, portanto, acontece muito, sim. Acontece muito, eu diria que a grande parte das vezes ninguém me conhece e eu chego anónimo, pago a minha conta e saio anónimo. Olha, porque esse também faz parte do código, não é? Pagar a conta. Pagar sempre é super importante, porque quando tu não pagas a conta, a tua sensação sobre aquela refeição é diferente de quando pagas. Para melhor ou para pior? É, Não, porque assim, tu podes dizer... é mais realista quando tu pagas. Porque essa é a experiência normal de um cliente, certo? Vais confrontar-te com o valor. Sim, Então, mas eu costumo sempre dizer cobraram-me isto. aqui por este bife 40 euros, por amor da santa, isto não vale 40 euros. Cobraram por este bife 5 euros, se tu não pagares não tens essa noção. Não tens. Já te deve ter acontecido, eu estou sempre a dar este exemplo, que é, vais num jantar com amigos, a um restaurante caro, vamos dizer, a um restaurante já de 60 euros para cima. E no final, ele paga-te a conta. E tu vais dizer, epá, este restaurante que o Miguel me levou, pá, ótimo, pá, comemos sei lá, qualquer coisa, um bacalhau. Estava ótimo, um belo bacalhau e tal. Se tu pagares a conta, tu vais-te lembrar não só do bacalhau que estava bom, como vais-te lembrar da sobremesa que estava péssima e da entrada que estava assim. E vais dizer, epá, porreiro, mas não sei se volto lá, não sei se fosse eu ou pagando outra vez, acho que não vou. E isto faz toda a diferença. Portanto, tem a ver com a valorização que nós atribuímos às coisas. Todos temos a experiência de, em primeiro lugar, hoje ir a um restaurante bom, lá está, tu disseste 60 euros, num país que... Peraí, mas há restaurantes bons, menos do que isso. Não? Então, vamos lá. Podemos chamar. Bastantes. Tu estavas a dizer assim: eu vou a um restaurante, os empregados não são portugueses, os clientes também não são, e eu desconfio que para mim é a mesma conta, porque a gente gosta de comer. A questão é que é caro, ou é caro comer bem, comer em restaurantes bons, pelo menos mais afamados, ou nós somos demasiado pobres para comer nesses restaurantes. Nós somos demasiado pobres para comer nesses restaurantes. Os preços subiram exponencialmente. Portanto, nós não somos os clientes daqueles restaurantes. Nós já não conseguimos ser os clientes daqueles restaurantes. Não temos hipótese. Os restaurantes que abriram em Lisboa, nos bairros onde vivem, vamos dizer, expatriados, né? Estrangeiros que vivem em Portugal. Vamos pensar no Príncipe Real, em Campo de Ourique, etc. Vai sendo difícil tu comeres... há restaurantes familiares, aquilo que nós chamamos de tascas, que continuam a fazer um preço, digamos, abaixo de 20 euros por cabeça para almoço. Não é? Comida de conforto. Comida de conforto. Ainda vai havendo, não muitos, poucos. Bons, muito poucos mesmo. Mas tudo o resto, o normal, num sítio desses, hoje em dia eu diria que é 30, 35 euros de almoço. Um almoço. Portanto, que é um valor já substantivo. Que é um valor para um português almoçar e não só, muito substantivo, se tu pensares no que é o salário médio de um português. Portanto, não é difícil. Ou são portugueses ricos. Olha, eu tenho, quer dizer, há bocado estávamos a falar entre o Norte e o Sul. A minha experiência do Norte é que nós temos sempre mais comida, melhor comida, por melhor preço. Precisamente nessa banda desses restaurantes de conforto. Sim. Ou é um mito, ou eu estou aqui a puxar a brasa à minha sardinha. Concordo. Concordo. Mesmo no Porto, que também já tem muito turismo e já tem muitos estrangeiros a viver lá e, portanto, a bitola sobe. Mesmo no Porto, encontro mais sítios desses do que em Lisboa. Olha, sim. O que é uma grande refeição num restaurante? Desses, um restaurante fino, podemos lhe chamar assim? Um restaurante para gente fina?
Não, não. Não é importante ser fino nem deixar de ser fino. Por exemplo, relativamente ao serviço, que é uma área. Normalmente os críticos gastronómicos olham demasiado para o prato e olham um pouco para o que está à volta. Porque muitos deles acham que são os entendidos nas técnicas e que eles próprios são grandes cozinheiros e, portanto, estão super interessados ali Fazem na, mal, fazem na mal para o seu consistência prato. certo. E depois desvalorizam um bocadinho, muitas vezes, o serviço, muitas vezes o ambiente, a música, etc. Mas eu diria que uma coisa muito importante é tu te sentires bem, ou seja, as pessoas que estão no restaurante te fazerem sentir bem. Podemos parar aqui? Podemos? Aquele restaurante absolutamente imaculado, onde as toalhas são brancas, onde os talheres estão no sítio certo, mas a gente nem consegue respirar, porque cada vez que dá um golinho no vinho, parece alguém a pôr mais vinho. Cada vez que a gente dá uma garfada, alguém pergunta: então a comida está boa? Eu sinto-me oprimido. Tu não sentes isso? Depende. Eu gosto de uma toalha branca de vez em quando. Claro. Ou seja, eu gosto de restaurantes diferentes para ocasiões diferentes, né? E, na verdade, tenho saudades de restaurantes de toalha de pano. Ok. Sim, que foram desaparecendo por várias razões. A primeira delas é porque isso custa dinheiro, não é? Tens um restaurante de toalha de pano, tens ali um encargo grande. A mais do que se tiver só um mármore ou uma madeira. Etc. Algo que seja fácil de limpar. Que... Exatamente. E, portanto, a toalha branca dá-te mais silêncio, porque não tens os talheres a bater, não tens os pratos a bater. Bem visto. E de vez em quando eu gosto disso. O que eu não gosto é... Sim, esse é um erro. Se o empregado está sempre a perguntar coisas, isso é uma falha do serviço. Parece uma marcação homem-homem. Lá está. Parece que está sempre a respirar aqui na nossa nuca, a dizer: então, mas está mesmo a gostar da comida? Quer dizer, a gente olha aqui, para o lado. É um talento enorme, um bom assistente de sala. É uma coisa muito rara e tem que ter um talento enorme para perceber a pessoa que tem à frente, para perceber se ela quer mais espaço, se ela está sozinha, provavelmente quer mais conversa, pode querer mais companhia, para perceber se ela é entendido no que está a comer e quer saber mais, ou por outro lado, quer continuar a falar com a pessoa que está à frente e está muito interessado nela, muito mais na pessoa que está à frente do que na comida. E isto é uma leitura que tem que se fazer muito rápido quando o cliente entra na sala. E os melhores restaurantes, e eu diria que aqui os melhores no serviço são a Tasca, o restaurante familiar que tem sempre os mesmos clientes e não pode falhar, porque os clientes normalmente são muito exigentes. E onde o empregado se mete contigo? Sim, está sempre ali a fazer uma piadola, está sempre ali Lá está, se ele for mesmo bom, não está sempre. Se ele for mesmo bom, percebe se ele naquele dia quer piadas ou se não quer que falem comigo. Mas eu digo, para acabar só, e depois o serviço muito bom está normalmente nestes restaurantes e depois está nos muito bons, podemos chamar de nível Michelin, em que há um treino muito específico para isso, né? Muitos dos restaurantes que estão no meio, esses restaurantes de 40 euros, muitas vezes 50, às vezes 60 até, que são normalmente muitas vezes restaurantes de conceito, restaurantes que têm um empreendedor por trás que não necessariamente não percebe do serviço nem de cozinha. É um negócio, não um ato de amor? Muitas vezes sim, mas não tenho nada contra isso, se as coisas forem bem feitas. O problema é que muitas vezes não são. Esse é o ponto. Olha, eu não sei, tu estavas a falar dos restaurantes e de claramente há um conjunto de pessoas, eu nem quero dizer pessoas portuguesas, mas os velhos empregados de mesa, agora chamam-lhe assistente de sala, não é? A gente vai mudando sempre aqui. Pois é, eu na verdade não gosto de nenhum dos termos, mas toda a minha vida eu escrevi empregados de mesa e depois, agora nos últimos tempos comecei a sentir realmente é um bocadinho. Achas que desvaloriza? Acho que sim. Acho que é uma expressão que não é muito feliz. Bom, mas assistente de sala também não é muito feliz. Pois esse é que é o ponto. Não encontramos ainda o termo certo, mas aquela ideia de que havia ali alguém com quem nós nos relacionávamos, que provavelmente até nos vendia um bocadinho mais do serviço, não só de saber ou dizer: olha, para o visto, este é o prato do dia. Havia um diálogo sobre a comida e hoje a minha sensação é que estamos mais rodeados de autómatos.
Eu quero uma água, toma uma água. Eu quero um bife, toma um bife. Eu quero um bacalhau, toma um bacalhau. E não há esse Chamados acartadores de pratos. Não é na gíria chamamos-lhes acartadores de pratos, ou cartadores de copos. E porquê? Porque são pessoas não qualificadas, são pessoas que não, sem vocação para aquilo, muitas vezes estão ali entre empregos. E os outros desistiram? Foram-se embora? Não, mas o que eu acho é que há muito mais, não é? Não sei, há mais restaurantes, o turismo fez com que também houvesse muito mais oferta nesta área e não há muito mais gente qualificada a trabalhar no setor. Olha, voltamos ao prato. E os empresários, alguns também querem pagar bastante mal e, portanto... Claro, as pessoas vão-se embora. Olha, olhando para o prato, vá lá, como é que se descreve aquilo? Como é que tu te dedicas eu acho sempre fascinante, confesso, até mais nas crónicas não jornalísticas, mas de alguém que decidiu experimentar a arte de contar a notícia, que me fala de coisas como as texturas, os contrastes de sabores e mil e outras coisas que me fazem perder no meio daquela conversa toda. Há uma técnica, há uma estratégia, há uma tática. E se calhar a técnica mais importante é não encher não complicar o texto de adjetivos. Muitos adjetivos tornam a conversa mole, sabes? E eu digo sempre nos cursos de escrita gastronómica que eu faço de vez em quando, uma das coisas que eu digo é não abusem dos adjetivos. É difícil usar bons adjetivos precisos para descrever a comida. E nós tivemos alguns escribas que eram magníficos nisso, desde logo o Essa, o Camilo, mais recentemente o José Quitério, mas temos que ter consciência que nem todos somos literatos. literatos. E não é só isso, quando tu começas a encher o texto de adjetivos, o leitor tem esta tendência a pensar, este está-me a dar tanga. E portanto o melhor sempre é dar a entender ao leitor as sensações que tu estás a sentir, contando a ação da história mais do que a descrevendo. Não sei se isto é muito, muito simples de perceber, mas na verdade quando nós abusamos dos qualificativos, isso cria no leitor uma certa... Para além do texto ficar mais pesado, menos... Eu gosto de textos secos, não é? Lá está a técnica jornalística, não é? Sim, Vou contar-te o que é que está aqui, o que é que eu senti, sim. O que é que eu estou a cheirar, o que é que eu estou a farejar. Sim. É uma questão de credibilidade do que se está a ler, acho eu. Então, e o que é que faz a diferença entre um texto profissional sobre comida, que nós podemos ver no jornal, que podemos ver no teu programa, e aquele típico texto dos foodies, daqueles que no seu Instagram se decidem fotografar todas as comidinhas que estão a fazer em grandes planos, pondo alguns filtros do Instagram e depois fazendo ali um post muito gongórico sobre aquilo que lá está escrito, sobre aquilo que comeram? Eu não sei, a maior diferença, acho eu falo por mim, é que as pessoas, quando veem um texto jornalístico ou um trabalho jornalístico, têm a garantia de que aqueles produtos não estão a patrocinar aquele conteúdo, Isso é de que importante. aquele conteúdo não existe por uma razão de publicidade de alguma marca. Não é uma publi-reportagem. Não é uma publi-reportagem, mas ele existe porque o jornalista, porque o crítico decidiu que aquilo é bom e faz sentido mostrar aquilo. E muitas vezes o que acontece nas redes sociais, digamos assim, é que nós não temos informação sobre a motivação para aquilo ser feito. E muitas vezes é uma coisa genuína, algumas vezes não é. Portanto, há uma mistura aqui entre a publi-reportagem ou a celebridade que decidiu verdadeiramente ir comer num restaurante e fazer a fotografia da sobremesa. Sim, claro que sim. Claro, vamos ver. A maior parte dessas coisas que aparecem nas redes sociais são autênticas, não estou a dizer que não, mas lá está. O talento dessas pessoas que ganham dinheiro e que muitos deles ganham a vida com essa atividade é misturar no meio coisas que foram pagas.
É que existem porque foram pagas por uma marca, por alguém. É, portanto, uma maneira de colocar produtos no fundo, esta coisa dos influencers, lá está, dos influenciadores, a palavra é quase miserável. Então o que é que tu fazes na vida? Olha, eu sou influenciador. Bom, meu Deus, eu não quero ser influenciado, obrigado. Não quero saber. Olha, a tua relação com... Uma pessoa pode ser um jornalista e ser um influenciador. Isso. Tu sentes-te um influenciador? Sim, não, sim. É uma vaidade? Não, não, é uma responsabilidade. É uma responsabilidade. Porque tu podes criar um halo. Eu sinto-me um influenciador, mas deixa-me dizer-te uma coisa. Eu digo sempre isto, às vezes, em conversa com o chefe. Uma boa crítica, uma excelente crítica, pode fazer num determinado órgão de comunicação social, com determinada exposição, com determinadas características, pode fazer com que o teu restaurante, nas semanas seguintes, tenha mais gente. Isso é uma desgraça, porque eu quando vejo que tu falas de uma coisa boa, digo, eu até gostava de ir ali, mas agora não dá, porque agora vai toda a gente. Sim, na televisão a televisão é um meio muito potente nesse aspecto. Mas, lá está, esses restaurantes que apareceram no Homem que Comia Tudo, se eles não mantiverem a qualidade, tu deixas de ir. As pessoas deixam de ir. As pessoas não são tontas. As pessoas não é pelo Homem que Comia Tudo dizer que é bom e depois elas vão lá e não sentem isso. E muitas vezes com razão. Ainda descrevem. Que elas vão continuar a ir. Dizem, olha lá, tu comias tudo, mas eu não como tudo. Eu só como aquilo que é bom. Sim, não, isso dizem. Eu gosto muito de ver o seu programa, mas eu não percebo como é que você consegue comer aquilo tudo. Tu comes tudo mesmo. Aqui, no programa, sim. Tu quando escreves uma coisa, partimos sempre do pressuposto que tu comeste aquilo. Sim. E eu comi com gosto. Às vezes até estou um bocadinho ansioso de nunca mais vem a comida, já chega de gravar planos do espaço. Que é isso, não é? Então, quer dizer, arriscas às tantas a comer comida fria ou não? Ou não concedes isso? Não, já aconteceu. É uma das razões, às vezes, de debate no meio destas gravações. É precisamente isso, porque é preciso. O prato é cozinhado, é empratado. E depois é preciso tirar a imagem. Claro. Queremos que as imagens sejam bonitas. Aquilo é um programa de televisão. Sim. E portanto 50 imagens. E depois quando eu vou provar, às vezes as coisas já não estão com aquela temperatura ideal. E eu quero ter uma experiência que seja a mais autêntica e a melhor possível, não é? Apesar de tudo, são sítios onde tu já estiveste e voltas lá. Portanto, sim. No fundo, tu já consegues descrever a experiência sem a perturbação enfim, de toda a parafernália que representa um programa de televisão. Sim, ajuda muito. Ou seja, ajuda muito já ter presente o prato. Porque não é só o sítio que eu já conheço. Normalmente os pratos que aparecem no programa são os pratos que eu escolho quando lá vou. Portanto, são os pratos que eu recomendo também às pessoas. Olha, o homem que comia tudo, o que é que não come? Tens algum... Eu estou sempre a pensar no António Bourdain, que as pessoas conhecem da televisão, mas que eu conheci num livro formidável chamado Cozinha Confidencial, que é um livro é literatura pura, é ele a contar a história do lado dentro da cozinha. Quem for mais sensível e não quiser perder o apetite, se calhar não leia muito depressa, mas o livro é maravilhoso. Tens uma fronteira? O que é que o homem que comia tudo não come? Sempre fazer essa pergunta eu fico a pensar, não lembro. Há coisas que eu não gosto assim tanto, sei lá, não gosto assim tanto de cenoura cozida. Ervilhas cozidas. Há alimentos que se comem só de determinadas maneiras e que de outra maneira podemos retirar-lhes o sabor, a potência, a capacidade, a vontade de os comermos? Sim, sem dúvida. Por exemplo, peixe cozido. Outra coisa que os estrangeiros não percebem, como é que a gente pode gostar de peixe cozido. Como é que se gosta de uma coisa que é imersa em água com sal com sal e já está. O peixe cozido realmente, quando não é bem feito, quando o peixe não é bom, quando o peixe não é salgado com alguma antecedência, e ficas, permite-me usar esta palavra, esbardalhado, realmente é uma coisa péssima, não é? Mas quando é muito bom, quando a pescada é arrepiada e quando o tempo de cozedura é excelente, quando o sal está no ponto, quando o azeite é ótimo, as batatas também, para mim é um prato magnífico.
Olha, fala-me dessa tua experiência com os estrangeiros. Tu convidas estrangeiros, cozinhas para eles, vais ao mercado buscar coisas, cozinhas para eles e falas-lhe da comida? Ou como é que é isso? Já fiz isso durante uns tempos, hoje em dia não faço. Mas fiz normalmente fazia um prato que era um prato errado para estrangeiros. Hoje eu sei isso, embora eles fossem muito simpáticos. Mas dar caldeirada a um americano É arriscado. que nunca viu um peixe com espinhas, não é? A caldeirada é um prato sujo normalmente, com muita coisa lá dentro e muitas coisas que são para descartar eventualmente, para pôr na beirinha do prato. Eles não gostam de pôr coisas na beirinha. É literalmente uma caldeirada. Exatamente. E eu achava que era mesmo bom. Mas pronto, permitia-me ir com eles ao mercado e mostrar-lhes peixes com cabeça, que é coisa que também muitos deles nunca tinham visto à venda. Meu Deus. Para comer. Polvos, acham um bicho jurássico, o polvo. É uma coisa muito exótica. Se for à galega, maravilhoso, na água quente com sal. Adoro a galega, maravilhoso. E depois aquele pimentão doce, lá está, azeite por cima, simplesmente, e aquilo, polvo da pedra. E umas pedrinhas de sal, grosso, ou flor de sal, para mim é importante. Né? Quando tu pões o polvo na boca e a pedra de sal bate no céu da boca, aquilo transforma logo Há ali uma epifania. Sempre que nós comemos temos que nos obrigar a ter essa experiência, temos que estar abertos a esse... Não é uma obrigação. Seria cansativo. Na verdade, há muito poucas vezes, acontece muito pouco eu estar a comer um prato e pensar uou, o que é que está aqui a acontecer? Mas isso é porque tu comeste demais, no sentido quase literal, que é tu passas a tua vida a experimentar coisas novas e... Sim. Sim, mas pode ser também, mas eu acho que as pessoas no seu dia-a-dia não estão sempre a apanhar um prato em que uau, está incrível. Fala-me desses pratos do uau, está incrível. A tua memória, vai lá esgravatar. São por razões diferentes, mas por exemplo, quando nós estamos em cozinha de autor, ou seja, pratos criativos, o que é extraordinário é essa conjugação improvável de ingredientes que nós nunca vimos, que não são da nossa tradição gastronómica, e de repente acontece ali uma coisa maravilhosa na boca. A habilidade em misturar? Sei lá, vou dar dois pratos desse, podem ser exemplos disso, por exemplo. Enguia fumada com maçã verde, que é um prato clássico de um chefe espanhol, que é o Berazategui, que é o chefe espanhol com mais estrelas Michelin, e que tinha um restaurante aqui no Parque das Nações. Entretanto, ele saiu, que era o 50 Seconds. E tornou-se um prato icónico dele. Lá está, uma conjugação que nós não estamos à espera e que quando tu comes, não há quase ninguém que não adora aquele prato. Mais recentemente, no Bel Canto, ele tem um prato de beterraba com leite de pinhão. Maravilhoso. Absolutamente maravilhoso. O que é interessante é que a maior parte destas invenções, eu diria 90% destas invenções, são falhadas. São cozinheiros a tentar ser artistas, mas eventualmente com pouca aptidão para conjugar sabores, ou então não testaram suficientemente o prato. Mas quando acontece esta maravilha, é incrível. É um processo de tentativa e erro? Não só, é um processo quase científico. Hoje em dia, a produção de sabor está muito ligada a uma coisa chamada umami, que eu estou sempre a falar. O umami é o quinto sabor. Nós temos o salgado, o doce, o ácido. Nós não falamos ainda do umami em Portugal, mas em muitas zonas do mundo, e sobretudo no Japão, onde digamos, esse sabor foi reconhecido inicialmente, nos anos 50, julgo eu. Como é que o podemos descrever? Tu sentes uma espécie de a boca a ser preenchida por uma sensação agradável. No fundo, aquilo não é nada metafísico, é ácido glutâmico. E o ácido, sobretudo ácido glutâmico. E o ácido glutâmico está numa série de ingredientes, como o tomate maduro, os cogumelos, o bacon, gosto de tudo. As algas. A coisa que mais tem ácido glutâmico no mundo é uma alga, é kombu, o nome em japonês.
E, portanto, os chefes aprenderam a conjugar muitas vezes estes sabores. E, portanto, por isso eu digo, não é só um instinto, um talento. Há uma ciência. Há uma ciência por trás disto. Há outras coisas que produzem sabor, não é? Mas esta é uma fortíssima. Olha, como é que é a tua relação com os chefes estrelados? Estamos a pôr muita carga nas estrelas Michelin e quejandas. Eles põem-se a si próprios também, às vezes, não é? Eles é que decidem esse caminho. Quando tu não tens um restaurante Michelin assim, eu tenho um restaurante muito bom, olha, agora apareceu uma estrela Michelin. Não. Tu, para teres uma estrela Michelin, tu tens que fazer um restaurante, investir num restaurante para ter a estrela Michelin. Ou seja, tu tens de trabalhar para isso. Tu tens que planear a estrela Michelin. Não acontece. É muito raro acontecer. Tu tens um restaurante e depois ganhas a estrela Michelin porque não é uma coisa que calha. É uma coisa que tu lutas e trabalhas para isso e falas com eles e vais lá dizer-lhes que queres uma estrela Michelin, estás a trabalhar para isso. Normalmente é este, ou muitas vezes é este a sequência dos acontecimentos. E o que acontece é que a Michelin tem um protocolo, tem um estilo, se quiseres, não é? E os restaurantes começam a seguir esse estilo. Há quem diga, depois ficam todos muito iguais, e na verdade é verdade. Mas há uma coisa que muitas coisas que eu não gosto da Michelin. Há uma coisa que eu gosto da Michelin que a distingue dos outros guias todos, ou quase todos, é que os inspectores da Michelin ainda procuram ser anónimos, pagar as suas contas, serem independentes. E isso é uma coisa que, na verdade, já escasseia nos prémios e nos guias e nessas coisas todas. E então, quando tu vais a um restaurante, que ainda por cima tu conheces, e é o dia desgraçado em que tu vais escrever sobre aquele restaurante e eles estão num dia mau. Num dia mau porque o restaurante está cheio, num dia mau em que o cozinheiro principal ficou doente, num dia mau em que tudo correu mal. Bem, o Jay Renner, que era o crítico do Guardian, agora passou para o Financial Times, uma vez eu fiz-lhe a pergunta de quantas vezes é que ele ia a um restaurante para fazer a crítica. E ele disse-me, eu vou sempre só uma. Só uma vez? Só uma. E estamos a falar de um dos críticos mais célebres do mundo e que é um extraordinário escritor gastronómico. E eu fiquei, na verdade, eu já fazia crítica na altura, há uns anos, e não fazia assim. Mas porquê é que tu fazes isso? Eu disse, porque eu quero ter a experiência de um cliente normal. E um cliente normal só vai uma vez, se for mau. Se não volta. Bom, mas isso é pôr o standard... Não, eu devo dizer que eu não concordo com isto, porque o crítico não é um cliente normal. O crítico vai escrever um texto que pode influenciar um negócio, enfim. E às vezes, sobretudo se escrevemos no Guardian, tu pensas sobre isso quando estás a escrever? Eu tento não pensar sobre isso, mas há regras que eu me obrigo para que a experiência seja a mais verdadeira possível. E uma delas é, se eu sinto isso que tu estavas a dizer, que é este jantar não está a ser normal porque eu tenho um jantar de grupo aqui atrás, e um jantar do grupo destabiliza um restaurante completamente. Se eu sinto que provei pratos que podem ter sido ao lado, ou seja, provei poucos pratos e se calhar eu estava a ver na outra mesa um prato que eu não provei e que se calhar era melhor do que o meu, eu volto para experimentar outras coisas. 2, 3, 4, 5 vezes já aconteceu, quantas forem necessárias para eu compreender o restaurante. Mas muitas vezes eu compreendo o restaurante com uma visita. Porque há uma coisa. Eu sou a experiência dá-nos isso também. Também, claro. Obviamente tu consegues ver isso. Eu sou o típico cliente que vou a cada restaurante comer apenas aquele prato e quando volta àquele restaurante, lá está. Pode ter uma especialidade que as pessoas têm. Porque treinaram aquilo, porque aquilo foi muito depurado e que tu sabes que ali o bacalhau é extraordinário, acolá o bife é extraordinário, agora estamos na época da lampreia, a lampreia é extraordinária aqui ou ali. Se calhar tu perder outras coisas, não é? Normalmente as pessoas que têm esse modo de pensar estão a pensar bem. Quer dizer, pode ser um preconceito. Quer dizer,
Nem todos os restaurantes são assim. Há restaurantes que fazem tudo bem. Não é? Há bastantes restaurantes que fazem tudo bem. Mas há, de facto, restaurantes que são de monoproduto, que é aquele prato. Sei lá, se tu vais bem, a Taberna Afonso, ao pé de Ponte Lima, que é um dos meus sítios preferidos para comer bacalhau assado. Só tem bacalhau assado e boi na brasa. Não há mais nada. E não precisamos mais nada. Sim. Porque aquilo é tão bom. Ou o Vítor também, ao pé de Praga. E faz todo o sentido, porque eles especializaram-se naquilo, não é? Melhoraram muito aquele produto. Melhoraram muito aquele produto e, portanto, normalmente é uma boa referência a restaurantes assim. Olha, tu obviamente tens uma biblioteca de sítios onde ir e sabes, mas nós, os comuns mortais, quando dizem assim, onde é que a gente vai comer ou não? O que é que acontece? Pegamos no nosso telemóvel e lá vamos à procura de um sítio. Que aplicações é que a gente usa? O que é que tu usas para encontrar sítios? Além do boca a boca, além de te dizerem coisas, entras no Google Maps desta vida, vais por onde? A Time Out é um bom sítio também para espreitar. Vou por algumas referências na internet, sei lá, mas vou também pelas reviews. Embora eu dou mais relevância às reviews do Google Maps, porque me parecem menos temperadas. Olha, boa, menos temperadas. Já que estamos a falar de normalmente comida. são mais, ou seja, quando eu vejo um sítio com muitas reviews, com centenas de reviews, em princípio tendemos para a honestidade coletiva. Exatamente, eu acho que sim. Eu acho que sim, normalmente sim. Quando aquilo sobe ali de um determinado nível 4.7, estamos a falar de coisas boas. Normalmente não há tanta gente enganada, não é? São 1000 reviews e o restaurante tem 4.7, 4.8, 4.9. Dificilmente pode não ser o meu restaurante, a comida que eu gosto, mas o gosto coletivo, mas o restaurante vai ser bom. O restaurante vai ser bom. Olha, uma das experiências mais interessantes e fascinantes que alguém que gosta de comida tem, e eu tenho sempre que posso, se calhar não as vezes todas que gostava, era aquela coisa de ir a um mercado, quer dizer, quer ir ao mercado de Setúbal, ao mercado dos lavadores, onde há o peixe na banca, que é o peixe que chegou ali há 2 horas e que está ali em cima, é os vegetais que ali estão, sujos de terra ainda, e é esse fascinante momento, não só de comer com os olhos, mas de conversar com aquelas pessoas e de perceber que aquelas pessoas percebem mesmo daquilo que ali está. Quer dizer, há um marketing do genuíno. O que é que há ali? É preciso ler os vendedores, não é? Os vendedores podem ser bastante malandros. Como é que é? Então onde constrói-se, é uma relação que se constrói. Ou seja, normalmente. Também nos leem como clientes, não é? O que é que esta pessoa quer? Se nós vamos muito a um mercado, eu recomendaria que escolhêssemos um vendedor para cada área, ou seja, do peixe. Se calhar convém apostar mais naquele vendedor, porque ele parece ter o melhor peixe, e construir uma relação de confiança. Portanto, e o mesmo com os vegetais, o mesmo com o talho, porque essa relação de cliente habitual é que normalmente nos traz informações mais valiosas. Olha, não leva isto, hoje não leves isto, levas amanhã que este não. Olha, se calhar era melhor levares este peixe ou aquele vegetal. Sim, às vezes isso acontece. Mas o ideal mesmo é aprender a comprar peixe. O que é que a gente tem que estar atento? Bem, são aquelas coisas clássicas, o olho translúcido para fora, a pele brilhante, o cachaço, a grossura do cachaço. Eles não gostam que a gente mexa no peixe, não é? Às vezes sem ver por assim um dedo e virar o peixe para ver a grossura do cachaço, porque isso diz-nos se ele é gordo ou não, que é uma coisa muito importante no peixe. Se tem uma barriga gorda. Sim. Porque o peixe até pode não ser o peixe mais fresco do mundo, mas se for um belo exemplar, um gordo, de qualidade, às vezes pode ser preferível. Do que lá está. Pensamos aqui num peixe que é um peixe muito nobre, mas que não se calhar não Aliás, está. hoje em dia é importante o peixe ser fresco, atenção, mas as pessoas não têm noção disso. Se calhar quando vão a um restaurante de fine dining, hoje em dia não há praticamente peixe fresco. O que é um restaurante de fine dining? É um restaurante que dá uma atenção particular a todos os elementos que fazem um restaurante, nomeadamente à comida.
e que a apresenta de uma forma mais... É um restaurante fino. Hoje Não. em dia, não necessariamente. Hoje em dia há restaurantes de fine dining bastante informais, não é? Mas é um restaurante sofisticado. Ok. Um bocadinho mais sofisticado. E tu estás-me a dizer que o peixe fresco não é propriamente a matriz desses restaurantes? Não, eles fazem todos curas, normalmente, do peixe. Para o peixe ficar mais firme, mais lascado. Portanto, eles põem normalmente uma cura de sal, ou sal e açúcar, que pode ser mais demorada ou menos demorada. Isso faz com que o peixe desidrate e, portanto, fique mais lascado, mais tenso. Quando nós pomos o garfo e ele desliza. Sim. E isso, portanto, é um trabalho prévio. É um trabalho prévio. Agora convém fazer isso com um peixe fresco, não é? Não sei se quero conversar mais contigo, porque depois de tu desconstruires essa ideia, eu imaginar que estava a comer ali o peixe que tinha acabado de chegar ou que estava prestes a pôr-se na brasa apenas com sal. Não, mas atenção, por exemplo, peixe para a brasa convém ser fresco. Escalado Tradicional da brasa, na grelha. Só com sal e aquilo fica só com maravilhoso. sal e um bom azeite. Sim. E chega. Chega para mim, chega. E uma praia à frente. E pronto, e estamos resolvidos. Ainda por cima tu és surfista, não é? Volta e meia, vais lá para... Não diria não? surfista, não. Vou às ondas. Vais vou lá às ondas. também Tomar banho. para tomar banho e lavar a cabeça Sim. seguramente. Não podemos fechar esta conversa sem falar de sobremesas. Eu, pecador, me confesso de uma sobremesa em particular, já agora caseira e feita no meu alto minho, o leite creme, que é feito e queimado na hora com ferro na brasa. Portanto, é isto. Este é que é o leite creme. Lá está, e depois aí o standard fica muito elevado. Boas sobremesas. Comes o quê? Como tudo também. Mas eu sou mais do arroz doce do que do leite creme, nesse caso. E ultimamente tenho comido muitas tartes bascas, aquelas tartes de queijo, que na verdade normalmente são feitas com aquele queijo banal, que é o Philadelphia, não é? Mas que são extraordinárias e tornaram-se numa moda brutal em Lisboa e não só, no mundo inteiro. Tarte basca. Tarte basca. E é uma sobremesa. É uma sobremesa que está em quase todos os restaurantes aí, ali daquela zona ali da Baixa, os restaurantes. Lá está os mais da moda. E vale assim. a pena. Vale a pena. Vale a pena. Comi umas dezenas delas, talvez até mais do que isso, em 2024. Olha, como é que se ensina alguém a comer ou a comer bem? Há bocadinho estavas a falar dos estrangeiros. Eu não tenho essa... Eu não sei se se ensina. As pessoas gostam do que gostam. Se as pessoas gostam das batatas cheias de óleo, pronto. É bom que elas saibam que se calhar aquilo não lhes vai fazer muito bem à saúde. Eu acho interessante as pessoas aprenderem que há mais coisas para comer, que não têm que comer sempre o mesmo. Não é? A ideia de experimentar. A minha, digamos, se eu posso ajudar as pessoas em alguma coisa, é sobretudo nisso, é mostrar-lhes coisas diferentes para comer que são igualmente boas ou melhores do que aquelas que elas já comem. E que não temos de comer o mesmo todos os dias e que, na verdade, é muito mais fácil do que elas pensam cozinharem um prato de massa chinesa em casa. Basta ter 3 ingredientes ou 4 e que são fáceis de arranjar num supermercado qualquer. Mas implica uma habilidade? Implica uma disponibilidade? Não. Na maior parte das vezes implicam-se ler uma receita como deve ser. Saber ler uma receita. Sim. É muito mais fácil do que as pessoas pensam. E não precisam ter grandes utensílios. Mas isso, para isso tem que ter um wok. Não, a tua frigideira serve. Vai dar também. Também vai dar. Olha, para fecharmos, o que é que seria a última refeição de um condenado? Bem, seria o bacalhau cozido com grão. Estava resolvido. Mas um grande bacalhau. Com azeite com um grande azeite. Do Alentejo ou do Douro? Os azeites do Douro têm estado incríveis. Aquela verdura, aquela... Eles têm um equilíbrio muito bom entre a potência e a picância dos transmontanos e a suavidade dos azeites alentejanos de Galega, sobretudo da Galega alentejana. Aquelas azeitonas mais verdes e esmagadas. Tu és de vinhos também? Vais para boa comida precisa ter um bom vinho? Não necessariamente. Não necessariamente. Eu gosto imenso de vinho, mas diria que há um certo estigma sobre isso. Não é? Ou seja, o vinho acompanha muito bem a comida.
certamente, porque é muito versátil também. Temos vinhos com diferentes características, mas há coisas sem álcool que são incríveis para acompanhar a comida, e os pairings, as harmonizações que hoje em dia são feitas em restaurantes mais sofisticados, lá está os fine dinings de autor, quando as fazem bem é impressionante, é uma experiência espetacular. Que é uma experiência de sabores, lá está a bem mistura. Imagina, tens uma degustação de 12 pratos e vem uma bebida com cada prato, ou dois em dois pratos, ou três em três pratos, que é feita para aquele prato. E essa bebida é ela própria um prato, normalmente, muitas vezes, com muitos ingredientes. Olha, tu estavas agora a dizer 12 pratos. É um bocadinho frustrante aquela coisa de que a quantidade é muito pequenina, não é? Algumas que dizem assim, traga-me. Então qual é a refeição? Porque isto aqui é só um bocadinho. Pois é, isso a mim não me faz. Os portugueses têm a tradição do prato. Farta brutos. Eu quero um prato para mim. O que é que quero? Quero o bacalhau. E é só para mim, é um prato, uma aposta. Uma aposta. E comem aposta do princípio ao fim. Mas há tradições, por exemplo, na China isto não acontece. As pessoas comem vários pratos sempre. Não é uma degustação nenhuma, é o dia a dia em casa. Vais picando coisinhas. Portanto, eles metem coisas na mesa e várias coisas e vão comendo várias coisas. Mesmo em Espanha eles têm mais essa tradição de picar coisas diferentes do que nós. E eu gosto muito disso, porque lá está, porque eu adoro provar coisas diferentes. Essa é a minha. Olha, Ricardo, onde é que te podemos ler? Já vimos a primeira série do Homem que Comia Tudo na televisão. Vai regressar? Ainda é segredo? Pode ser? Pode vir. Vamos ver. Estejam atentos. Sim. Onde é que no podemos Expresso, ver? no Expresso, todas as semanas no Expresso. Muito bem. De Ricardo Dias Fellner, O Homem que Comia Tudo. Este título é maravilhoso. O Homem que Comia Tudo é absolutamente extraordinário. Obrigado. Obrigado, eu. Foi um prazer.